achei uma belíssima operação. E olha que interessante, o que eu vi de reclamação? E aqui vou colocar minha opinião também sobre isso. Já tinha falado quando o Kinea vendeu, tá? A venda parcelada em muitos meses, num prazo muito grande e tal. Bom, vamos lá. Aluguel e juros. Praticamente a mesma coisa. Quando você tem patrimônio líquido, eu não estou falando do PL, tá? Falando patrimônio líquido, a liquidez. Liquidez, isso aqui, ó, dinheiro, né? Máxima liquidez que um ativo pode ter é virar dinheiro. Eu só tenho isso na carteira mesmo. Você tem isso aqui, ó, seu patrimônio está líquido, e você quer, então, emprestar o seu patrimônio ou alugar o seu patrimônio. Quando você aluga isso aqui, ó, o nome do aluguel chama juros. Quando você aluga o seu patrimônio imobilizado num imóvel, o nome desse juros é aluguel. Dei um nó na sua cabeça? Estou querendo dizer que aluguel e juros é exatamente a mesma coisa. É pegar o seu patrimônio, entregar temporariamente para um terceiro e receber uma remuneração, além de receber o seu patrimônio de volta, evidentemente. Então, quando o seu patrimônio está totalmente líquido em dinheiro, essa remuneração se chama juros. E aí, o que a gente combina? Combina, ó, eu vou te emprestar aqui R$ 35 por um ano, então daqui a um ano você tem que me devolver R$ 35 e mais alguma coisa, né? E esse a mais se chama juros. Ou então, a gente fala o seguinte, ó, eu tenho um imóvel, esse apartamento aqui, você vai morar nesse apartamento por um período de um ano, e daqui a um ano você me devolve o apartamento. E ao longo desse período, você paga aluguel todos os meses. É o meu patrimônio que eu estou entregando temporariamente na mão de um terceiro e estou cobrando algo em troca disso. Esse algo é chamado de aluguel quando é um imóvel, de juros quando é dinheiro. Então, o que eu quero dizer é que eu estou meio desfocado. O que eu quero dizer é o seguinte. Peraí, vamos ver se foca aqui. Que o imóvel está alugado, só que agora alugado é a juros, entendeu? Essa venda parcelada significa que é como se tivesse alugado este imóvel por 100% do CDI, 13,65% ao ano. Que não vai ser 13,65% ao ano para sempre. Tomara que não seja por muito tempo, né? Tudo que a gente quer ver é o juro cair. Por N motivos diferentes, mas todo mundo quer sempre ver juro para baixo. Mas sim, a história é, o imóvel em si foi vendido, mas o fundo continua recebendo em cima desse imóvel 100% do CDI, né, da parte a receber ainda do imóvel. Então ele não tem pressa nesse momento para fazer uma realocação, porque ele até tem uma parte muito pequena, 50 e poucos milhões, não dá para comprar um outro imóvel agora. Sim, mas todo mês ele vai recebendo mais 5 milhões, acrescidos de 100% do CDI. Então, a parte remanescente que não foi recebida ainda é como se ela continuasse alugada por 100% do CDI, certo? E, na prática, o que foi feito? O comprador queria financiar e o próprio fundo financiou. Em vez de você chamar um terceiro, uma securitizadora, pega um contrato de locação, um outro recebível, muitas vezes, por exemplo, é feito assim, uma compra parcelada, e esses recebíveis são cedidos para a securitizadora emitir um CRI. Porque esse é um imóvel que estava vazio, não tinha contrato de locação, então não ia fazer um CRI com lastro num contrato de locação, porque não existe contrato. Então, o que pode fazer? Parcela, faz a compra e venda parcelada, e aí o fundo que tem a receber essa compra e venda, ele vai lá e cede para um CRI e recebe tudo à vista e tal. Seria uma maneira de financiar o comprador. Foi feita a forma de financiamento mais simples e direta que tem, que é parcelar. Tanto é um financiamento, quer dizer, o fundo está emprestando dinheiro para esse comprador, que ele pediu garantias. Quem pede garantia normalmente é quem empresta dinheiro para alguém, não é isso? O fundo está emprestando dinheiro para esse comprador, cobrando lá os 100% do CDI. E o imóvel ficou dado em garantia. Então, se o comprador não pagar as parcelas, o fundo tem o imóvel, tem que vender este imóvel, no caso, para receber de volta o que faltar, né? Para receber aquilo que faltar.
Então, uma operação que eu achei que encaixa muito bem. Você pode falar, CDI careca, por que que não foi CDI mais alguma coisa? Ah, ok. Se fosse um financiamento mesmo, se fosse a missão de um CRI, provavelmente seria CDI mais alguma coisa. A gente não sabe o comprador, o risco de crédito desse comprador e o nível de relacionamento e tudo mais. E acredito que foi divulgada lá uma estimativa de cap rate de 7,2, se não me engano, que é um excelente cap. Se a gente considerar que esse financiamento foi a CDI careca, e que isso é muito raro de acontecer, 100% do CDI, sem ser CDI mais X% ao ano, então esse cap foi um pouquinho melhor, o comprador conseguiu alguma vantagem nesse preço por ele ser, pelo saldo ser financiado apenas por 100% do CDI. Ainda assim, acho que uma bela rentabilidade para o fundo. E enquanto o CDI tiver pelo menos acima de 8%, não há a menor pressa de fazer uma nova alocação. Né? Infelizmente, esse é o problema quando o juro está alto, e eu uso aquele exemplo de que a maçã cai para cima, inverte a lei da física. A fazer uma aplicação no CDI, que é o que tem de menos arriscado, deveria ser o menos rentável. É assim que funciona em praticamente qualquer lugar do mundo. Quando a gente joga o CDI lá para cima, aí você vai lá, faz uma aplicação no Tesouro Selic, no CDB de um bancão, coisa assim, e tem uma rentabilidade com risco muito, muito, muito baixo e a maior rentabilidade, né, uma rentabilidade altíssima com risco muito baixo. Então aí, você parar para pensar, não vale a pena comprar imóvel nesse momento, não vale a pena comprar quase nada, né, não vale a pena fazer investimentos de risco. Se essa é a situação e o imóvel foi vendido, não tem pressa para comprar um outro imóvel. O dinheiro vai ficar lá rendendo CDI. Inclusive, esses 50 milhões que receberam provavelmente vai ficar rendendo CDI por algum tempo. E aí depois, o fundo é um fundo de tijolo, esse é o mandato que os cotistas esperam que seja cumprido pelo gestor, e o CDI é renda fixa, não vai valorizar o patrimônio, vai remunerar, mas não vai valorizar. E espera-se que bons imóveis vão valorizando ao longo do tempo. Então, sim, o gestor tem que comprar, mas ele não tem pressa para fazer essa compra. E o CDI não vai ser tão alto assim a vida inteira. Enfim, espero que tenha conseguido chegar a alguma linha de raciocínio aqui. Essa foi a minha opinião a respeito da venda do Bresco. Gostei da venda e sei que muita gente não gosta de venda por si, né? Não quer ver o fundo vendendo tijolo, mas eu acho que faz parte da gestão, né? Reciclar os ativos e às vezes um ativo que você não nem pensava em vender, gosta dele, bom ativo, irreplicável, sim, irreplicável, mas tudo tem seu preço. Chega alguém e oferece um preço muito bom, por que não vender? Né? Eu tenho, como você também tem, os meus fundos imobiliários queridinhos, vamos dizer assim, e eu os vendo. Sempre? Não, acho que não. Mas eu vendo. A última vez que eu vendi, sem dó nenhuma, foi no comecinho de 2020. Não porque eu sabia da pandemia, não é isso. Mas porque a gente estava vendo 2019, uma alta sem fim. 2019 fica subindo, subindo, subindo. E em dezembro teve a maior alta de todas. Assim, num mês só subimos 12%. Cara, no início do mês seguinte, falei: chega, isso está muito exagerado. As pessoas estão rasgando dinheiro comprando fundos imobiliários por esse preço. Se eu não vender, eu vou rasgar dinheiro também, porque é um desaforo esses preços. Vendi, inclusive, os meus queridinhos. Não vendi tudo que eu tinha, vendi um terço do que eu tinha. E aí depois caiu tudo, por acaso aconteceu a pandemia, tal, foi uma coincidência. Cairiam, os preços cairiam de qualquer maneira. Talvez não tão rápido, né, porque a pandemia acelerou todas as quedas. Mas os preços cairiam, porque dinheiro não aceita desaforo. Assim como agora também tem tanta coisa boa a um preço barato, que é um desaforo, e dinheiro não aceita desaforo por muito tempo. Então, o preço das cotas dos bons fundos vai subir? Vai subir, lógico que vai subir. Quando? Não tenho a menor ideia. Assim como quando está caro demais, é óbvio que vai cair, embora não dê para dizer quando. Então, a mesma coisa, assim, o imóvel era ótimo, maravilhoso, queridinho do cotista, queridinho do gestor, provavelmente. Mas se vê um preço muito bom, tem que vender, por que não?